Espera, não saia do vídeo. Você está no lugar certo. Você já se perguntou o que significa ser santo? Hoje eu vou te mostrar o que é santidade e o que não é santidade e o que fazer para ser santo. E olha, santidade é um tema de extrema importância, porque sem ela ninguém verá a Deus. E existem muitas pessoas que distorcem o seu significado. Alguns a ignoram completamente, outros a distorcem e a reduzem a regras e legalismo. E quando pensamos em santidade, nos vem à nossa mente alguém sério, sisudo, que tem um tom de voz específico, não se envolve muito com os pecadores, aquela pessoa que tem aquela áurea de superioridade, não me envolvo com os pecadores. Mas santidade não é superioridade moral, isolamento social, desprezar o cuidado com o corpo e com a aparência, muito menos seguir uma lista de regras e costumes externos que no fim não têm poder algum contra as nossas inclinações carnais, contra o pecado. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses no capítulo 2, dentro de um contexto onde eles estavam sendo influenciados por falsos mestres que diziam que para alcançar a verdadeira santidade era necessário que eles seguissem uma lista de regras. E o apóstolo Paulo vai falar assim no capítulo 2, a partir do verso 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Ou seja, se abster de certas coisas, de certas comidas, certos dias, seguir uma lista de proibições, não significa que você é santo, não significa que você está no caminho da santidade. Então, Niele, o que é santidade? Em primeiro lugar, santidade é um atributo de Deus, é quem Deus é, faz parte da natureza e do caráter de Deus, e se refere à sua grandeza, à sua transcendência, à sua pureza, à excelência do seu caráter, à excelência da sua ética. E é isso que ele tem em mente quando nos convoca a ser santo. Sede santos como eu também sou santo. Logo, no que diz respeito a nós, santidade se refere a ser separado para um propósito, a ser tirado de algo para algo, tirado do impuro, do profano para o sagrado, ser consagrado a Deus. Porém, em nosso estado caído, se tem uma coisa que nós não somos, é santo. Podemos ser qualquer coisa, exceto santos. E como fazer para atingir esse mandamento, esse chamamento de Deus, para atingir esse padrão moral de Deus de santidade, se nós somos pecadores caídos? E aí vem a grande pergunta: como um pecador como eu e você pode ser santo? E é aí onde a gente vai conhecer a doutrina da santificação, que é um processo de santificação, onde Deus vai nos moldar à imagem de Cristo, onde Ele vai trabalhar no nosso caráter através do Espírito Santo, que irá moldar em nós, nos levar à imagem do Filho. Lembra que com o pecado nós tivemos a imagem de Deus danificada? Então o Espírito Santo vai trabalhar em nós, vai restaurar essa imagem para que a gente consiga atingir esse padrão moral de Deus, para que a gente consiga andar em santidade e ser, enfim, santos. E essa é uma obra de Deus, uma obra progressiva, que dura por toda a nossa vida aqui na Terra. O tempo que nós vivermos aqui será o tempo da nossa santificação. E isso no que se refere aos crentes. E é uma obra que é iniciada na regeneração, quando o Espírito Santo confere a nós uma novidade de vida, quando Ele nos vivifica, quando Ele nos dá vida espiritual, né? Quando Ele transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Então, esse processo, o Espírito Santo nesse processo de santificação, ele vai conferir a nós, aplicar a nós a obra consumada, a obra redentora
de Jesus Cristo. Esta obra, iniciada e realizada por Deus através do Espírito Santo, nos livra do poder do pecado. Na justificação pela fé, nós somos livres da culpa do pecado. Já tem um vídeo aqui falando sobre isso no canal, depois vocês vão lá dar uma olhadinha e assistam o vídeo inteiro. Então, na justificação pela fé, nós somos salvos, livres da culpa do pecado. Na santificação, nós somos livres do poder do pecado. É um processo na vida do crente, desde o momento da sua conversão até a sua morte, enquanto viver aqui na terra. E nesse processo de santificação, existe, diferente da justificação, existe um tipo de trabalhar em conjunto, existe um tipo de sinergismo, podemos dizer assim. O Espírito Santo, ele atua em nós, é uma obra realizada por Deus em nós, tanto o início dela quanto o progresso e a finalização dela. O Senhor Deus nos diz isso pela sua palavra, que Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, e que é o Deus de paz que nos santifica completamente. Mas isso não nos isenta de responsabilidade, muito pelo contrário. Paulo aos Filipenses vai dizer assim: ponham em ação a salvação de vocês, em temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ou seja, devemos demonstrar fé no dia a dia, devemos ter um relacionamento, nos alimentar do nosso relacionamento com Deus, nos fortalecer com a sua presença, estarmos em comunhão com Ele, para meditar na sua palavra, viver as práticas espirituais em oração e sempre com gratidão no coração, com muito amor, com muita alegria. Muita alegria. Peraí, ainda que eu tô calor. 1 hora depois. Então, devemos ter responsabilidade e gratidão pelo que Ele fez. Nós temos uma dívida de gratidão, uma dívida de amor, porque Ele nos amou, nos vivificou, nos deu vida nele. Portanto, andemos como filhos de Deus, como pessoas regeneradas, resgatadas, sendo gratas a Deus. E como isso se manifesta nele na prática, como a santidade se manifesta na prática. A santidade prática se manifesta no caráter, nos nossos pensamentos e desejos, e isso vai refletir na nossa conduta. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala dos frutos do Espírito, ele fala que se a gente vive pelo Espírito, a gente vai mortificar as inclinações da carne. No capítulo 5, ele diz que, no verso 16, ele diz: andai no Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. No verso 25, ele diz que se vivermos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Ele fala dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, a partir do verso 22, ele diz assim: que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vocês percebem como é muito mais profundo a santidade, como ela diz mais respeito ao interior, ao nosso coração, como o trabalhar de Deus é no nosso caráter, de forma semelhante em Romanos 8. Paulo também fala sobre os cristãos que pensam nas coisas do Espírito, meditam nas coisas do Espírito, que os cristãos vivem segundo o Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, que pelo Espírito eles mortificam as práticas do corpo, que o Espírito testifica que somos filhos de Deus, logo se somos filhos de Deus, andamos como filhos, não mais como inimigos de Deus, desgarrados, ovelhas desgarradas, mas agora como filhos, agora nós temos um nome, o nome da família, e nós honramos esse nome. E santidade vai muito mais além de seguir uma lista de regras. Santidade é sobre o nosso caráter, é sobre o nosso coração, é uma transformação que acontece de dentro para fora. Diz respeito muito mais a se alegrar em Deus, a se alegrar na nova vida em Deus, porque a velha humanidade foi crucificada com Cristo e agora nessa nova vida, nessa novidade de vida, você se alegra, você vive em gratidão, em alegria e tudo quanto você faz é para a glória de Deus.
Logo, santidade não é legalismo. Santidade não é seguir uma lista de regras. Santidade não é você usar saia, sabe, a calça. Não é você preterir vermelho a nude. Sabe, tem pessoas que pintam as unhas de renda e não pintam de vermelho, porque vermelho é do diabo. Eu escuto música clássica, mas se tem bateria, é do diabo, é de Satanás. As pessoas distorcem muito o sentido de santidade e vivem uma falsa santidade, uma santidade vazia, que na verdade não é santidade, né? Mas caminham para um relacionamento distante de Deus, porque não existe as práticas espirituais, não existe a leitura bíblica, o meditar na palavra, a oração, a comunhão com os outros irmãos, para estar admoestando uns aos outros em comunhão, em amor, crescendo espiritualmente, amadurecendo na fé. Não existe esse autoanálise, não existe a busca pelo pensamento, pela pureza de pensamento, pela pureza do corpo. Não porque você precisa seguir uma regra para não ir para o inferno, mas agora porque você não quer ofender o seu Deus, você não quer viver em rebelião contra Deus, você não quer que o Espírito Santo se entristeça que está em você. Então, portanto, você vai buscar o amor ao próximo, você vai buscar a pureza de pensamento. Paulo fala isso em Colossenses 3, ele diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. No verso 12, ele diz, no verso 12 ao 14, ele fala: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que coisa mais linda! Isso aqui, gente, isso é santidade. Santidade não é você negar uma oração para alguém desesperado porque você acha que o pecado dele não tem perdão. Santidade não é você julgar o seu irmão porque você não corta o cabelo, porque você não pinta as unhas e você acha que você está sendo santo. Não, isso não é santidade. Isso é um costume. Isso muitas das vezes é legalismo, que é pecado. Isso não é santidade, você julgar o seu irmão porque eu falo de tal forma, eu só escuto louvor, ele não escuta só louvores. Eu oro de madrugada, ele não sei nem se ele ora. Gente, isso não é santidade. Santidade não é você preterir bermuda à calça à saia, sabe? Isso não é santidade. Eu vou contar uma experiência para ilustrar melhor para vocês o que eu estou falando. Uma vez teve um evento na escola, eu era adolescente. E aí teve um evento da escola, não era dentro da escola, era fora do colégio, na cidade. E aí eu fui com as minhas amigas, com as colegas. Eu me lembro que eu estava reunidas com elas e a gente ria de alguma coisa, estávamos rindo. E um irmão da igreja me viu e ele me chamou muito sério. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E eu fui lá toda apreensiva para saber o que foi, né? O que aconteceu, que estava muito sério. E ele perguntou assim para mim: Nelly, você já está namorando? Aí eu: namorando? Não, como assim? Não tô entendendo. Eu quero saber se você tá igual a essas irmãs, ou igual a todo mundo que perdeu a santidade. Eu falei: por quê? Não, porque você tá
tá aqui. Aí, eu só tava rindo com as meninas. Não tinha absolutamente nada demais, não tinha nada no evento. Na verdade, era um evento cultural, de dia, da escola. Mas aquele dali me reprimiu tanto, que eu falei, meu Deus, eu só tava rindo. E muitas das vezes, muitos de vocês podem pensar assim, mas isso não existe. Isso existe. Eu vivi isso e muitas pessoas vivem isso. Uma falsa humildade, uma falsa santidade, uma falsa piedade. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Essa falsa piedade, essa casca vazia e hipócrita, gente. Isso é hipocrisia. Promove um culto falso a Deus. Promove uma adoração falsa. Vocês entendem? Nós devemos ofertar o nosso corpo como um sacrifício vivo, tudo em nós, nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus, é para glorificar o grande nome de Deus. Se nós temos amigos, que sejam para a glória de Deus. Se nós nos alegramos, que seja para Ele. Se rimos, que maravilha rir, que maravilha olhar a natureza e se admirar e se deleitar nela, a criação de Deus. Você ouvir uma boa música e se deleitar nela, e entender que é dom de Deus. Você louva a Deus com tudo que você é, você louva a Deus com tudo que você sente. Isso é santidade. É você se preservar do mal, é você virar as costas para o pecado, porque ele ofende a Deus. E você não quer ofender a Deus, porque eu vou te dizer que se em você não existe essa sede de santidade, essa sede de servir a Deus, de agradar a Deus, essa sede de ser cada vez mais parecido com Cristo, de conhecer de fato quem é Cristo e ser de fato parecido com Ele e se esvaziar como Ele se esvaziou pela igreja. Se não existe esse desejo em você, essa sede de justiça em você, eu sinto te informar que talvez você não tenha sido justificado. Que você de fato não se arrependeu. Porque se de fato você se arrependeu dos seus pecados, se de fato você creu na mensagem, você foi justificado. Se de fato ocorreu. E se você de fato foi justificado, você vai ter sede por santidade. Porque a santificação é um fruto da justificação. Não existe um sem o outro. Entende? Não existe a santificação, a justificação, sem produzir santificação em nós. É um processo. Não significa que você vai ser santo, não peco mais. Não é isso. Mas é se deleitar nessa nova vida, é se deleitar nesse novo senhorio de Cristo, é se deleitar nele, é ter alegria nessa vida com Ele, nessa vida que está nele. Isso é santidade. É o que Paulo fala aqui. É você amar o seu próximo como a ti mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ora por alguém desesperada porque você acha que ele não merece, porque o pecado dele foi demais, ofendeu a sua moralidade. Se você não fala com fulano porque fulano ofende a sua moralidade. Se você não escuta um louvor porque tem bateria, mas eu só escuto os clássicos, a bateria de Satanás. Gente, isso é loucura. Calor, gente, calor. Paulo fala aos Coríntios, segundo Coríntios, ele fala assim, que todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Você tem refletido esta glória? Você tem refletido a imagem de Cristo? Você tem se parecido com Ele, ou desejado, ou almejado ser, ou desejado ser como Ele? Para quem você tem vivido?
Essa é a pergunta e a reflexão que eu deixo hoje. Santidade, você entregar a sua vida ao Senhor, se deleitar nele e viver de acordo com a sua palavra. Ele nos dá ferramentas para isso. Ele nos deu a sua palavra, a sua vontade revelada. Ele nos deu as disciplinas espirituais, o véu foi rasgado e você pode conversar com ele, você pode orar com ele, você pode ter um relacionamento com ele. Você pode ter comunhão com os irmãos, você deve. O Senhor disponibilizou a igreja para isso. O corpo de Cristo. Ter comunhão com o corpo de Cristo. Que você possa pensar sobre isso, que você possa refletir sobre isso. Que o Senhor Deus possa tocar você na sua consciência. Que se você ainda não tem esse desejo, você se volte para a cruz, em busca de arrependimento. Tenha um bom dia e até o próximo vídeo. Tchau!